bênção. Amém. Enquanto estão felizes, diga amém. Olha para o teu irmão e fala assim: a Bíblia diz que tudo é vaidade. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, 17. Quando se encontrar, diga amém. Diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Amém? Em outra versão diz: e digo isto, e testifico que no Senhor, para que não andeis mas como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, Pai, a qual o Senhor já me deu desde a quinta-feira, Pai, quando eu estava ministrando aqui. Então pedimos a Ti, Senhor Deus, que verdadeiramente o Teu amor, Pai, esteja sobre as nossas vidas, que possamos ministrar com amor, com temor, com obediência, que na verdade, Senhor Deus, não venha ser feito mais a minha vontade, mas a Tua vontade, que cada dia mais na Tua presença eu possa diminuir, o Senhor possa crescer, e que na verdade nós possamos como igreja ser o sal da terra. Pai, pedimos a Ti, Senhor Deus, que todo espírito de incredulidade, todo espírito de dúvida, todo espírito de rebeldia, todo espírito de palavra contrária, eu já dou ordem que bata em retirada nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Nós sabemos, Senhor Deus, que vai ser ministrado aqui, o inimigo não fica contente, mas o mais importante é sabermos que estamos aqui para Te agradar. Te louvo, Pai, e Te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém e graças a Ti. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus diz, né? E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Amém? Essa palavra, vaidade, no grego, significa mataiotes. Repita comigo, mataiotes. Que tem, na verdade, uma tradução muito interessante, que diz que é inutilidade, depravação ou vazio. Então, na verdade, quando nós falamos em vaidade, nós pensamos logo no quê? Nós pensamos que é as vestes, que é uma roupa que você compra, que é um penteado que você faz, ou coisa desse tipo. Mas, na verdade, no original, vaidade significa depravação ou vazio. E no hebraico, porque o Novo Testamento, ele é escrito em grego, e o Antigo ele é escrito em hebraico e em aramaico. E no Antigo Testamento, essa palavra significa tolice, perversidade e iniquidade. Então nós vamos entender nessa noite, na verdade, o sentido dessa palavra que nós usamos com muita facilidade, vaidade. E o próprio Salomão, ele diz, né, que tudo é vaidade. Hoje nós estamos vivendo a era da vaidade. Quantos entendem isso? Diga amém. Talvez você fale, pastor, por que nós estamos vivendo a era da vaidade? Porque, na verdade, nós deixamos o mundo com uma certa facilidade invadir o nosso coração. Nós aceitamos as coisas que o mundo oferece e aquilo ali começa a minar o meu coração, aonde eu me torno uma pessoa perversa. Uma moça que estava desaparecida aí, não sei se foi ontem, na parte da tarde, e que, encontraram o corpo dela. A atitude que aquela pessoa tomou, com essa moça, que ninguém sabe quem foi até agora, foi uma atitude tolo, uma atitude de uma pessoa totalmente perversa. E Deus, na verdade, ele vem falando muito sobre a vaidade nos últimos tempos. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Efésios, né, sobre a renovação de uma vida pessoal. Eu quero que você repita comigo: renovação de uma vida pessoal. E o que é uma renovação?
é tornar, na verdade, novo o que estava esquecido ou destruído. Isso é renovação. Então, do capítulo 4, do versículo 17, ao capítulo 5, do versículo 20, o apóstolo Paulo, ele se refere à igreja de Éfesos, sobre uma renovação na vida pessoal. Isso devido ao quê? Ao povo permitir que a vaidade o tirasse da onde? Da sua vida espiritual. Irmãos, você que faz uma academia numa quinta-feira e você, prioriza a academia, você é uma pessoa com vaidade. Porque na verdade eu saio da minha vida espiritual e passo a viver a minha vida material, a minha vida mundo. Então, Deus não é mais a prioridade para mim. E o apóstolo Paulo, ele ministra isso para a igreja de Éfeso. É isso que ele diz. Isso devido ao povo que permitir que a vaidade os tirasse da sua vida espiritual. Toda a vaidade nos tira da vida espiritual. Eu conheço pessoas que eram muito firmes dentro da igreja, quando começaram a estudar, e não é pecado estudar, eu quero que todo mundo estude, mas quando começaram a estudar, elas perderam aquela essência que elas tinham. Eu nunca ouvi falar que escola destrói alguém, irmãos. Eu nunca ouvi falar que uma faculdade destrói a pessoa. Mas por que a pessoa se autodestruiu? Porque na verdade a vaidade ainda tomava conta do seu coração, e a pessoa sendo enganada no banco da igreja, achando que era um crente lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Então a vida daquela pessoa começou a funilar-se para aquilo que alimentava aquela pessoa de verdade. E as pessoas, na verdade, acabam saindo do centro da vontade de Deus, porque elas ainda estão divididas entre o que é santo e o que é o profano. Elas estão divididas entre a luz e as trevas. E com tudo isso começa depois a imperar o espírito de rebeldia na vida da pessoa. Quantos entendem isso? Diga amém. É por isso que eu escrevi aqui que, portanto, nós precisamos renovarmos a nossa mente. Vamos repetir comigo? Eu preciso renovar a minha mente. Em Romanos capítulo 12, no versículo 2, texto conhecidíssimo, que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: o que você acha que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus? A boa e perfeita, agradável vontade de Deus é que não vivamos uma vida do quê? De vaidade. Uma vida fora da presença de Deus. Ser crente não é como muitos falam por aí. Ser crente, meu irmão, é matar um leão por dia. Ser crente é matar a nossa carne constantemente. Ser crente, meu irmão, é ir para a cruz todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Isso é, na verdade, servir Deus verdadeiramente. Aqueles que não gostam disso, na verdade, estão vivendo como vivia a igreja de Éfeso. Achando que era, mas não era. Achando que acreditava, mas não acreditava.
Quantas pessoas que estão nos nossos meios aqui, que você sabe que estão aqui no nosso meio, e vive com o espírito de rebeldia dentro dele, e muitas vezes a pessoa, eu não sou rebelde, eu conheço a palavra, eu leio a Bíblia. Meu irmão, isso não adianta nada, cara. Isso não significa nada. O que significa de verdade é você ter a tua mente transformada dia a dia. Quantos entendem isso? Diga amém. Então eu paro para verificar que o mundo nos contamina com muita facilidade. A vaidade sempre existiu. Nos últimos tempos se tornou o quê? Mais visível. Onde nossa mente cauteriza a carnalidade com uma certa facilidade. Então a vaidade sempre existiu desde lá do início. Mas a vaidade, eu preciso entender nessa noite, que ela me tira do centro da vontade de Deus. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu leio muito Facebook. E no Facebook, a primeira coisa que eu presto atenção são em dias e horário. Ali eu descubro onde você está. E eu me mordo quando é um dia de culto, que eu vejo que você não está na igreja porque você estava em determinados lugares, deixando a tua vaidade falar mais alto. Se os cultos fossem na quarta-feira, às 20 horas, é que agora o futebol não é mais às 20, é às 21. A igreja ia ficar vazia de homens, porque o futebol é muito mais importante do que adorar a Deus. Amém? O último capítulo da novela é muito mais importante do que adorar a Deus. O meu parente que vem de longe é muito mais importante do que eu adorar a Deus. Quantos entendem isso? Diga amém. A vaidade nos leva a termos uma mente carnal, sendo um passaporte para o pecado. Repita comigo. A vaidade é um passaporte para o pecado. Porque muitas pessoas acham, eu volto a repetir, e fazendo esse estudo eu comecei a ver que muitas pessoas elas se preocupam achando que a vaidade é a mulher colocar um brinco, fazer uma escova no cabelo. Não, isso aí não é vaidade não, irmãos. Isso aí hoje, no século XXI, é uma necessidade. Muitas vezes eu achei que aquilo fosse uma vaidade. Mas não é, hoje é uma necessidade. Mas a tua prioridade é no teu cabelo, na tua escova, ou o homem, na sua academia, ou coisa desse tipo? Ou está na presença de Deus? Qual a tua necessidade? Quantos entendem isso? Diga amém. Em Colossenses capítulo 1, versículo 21 diz: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Poxa, que interessante, né? Uma igreja, uma carta escrita a Colossos. E a gente vê que na verdade nós permanecemos da mesma forma. Eu entrego a minha vida a Cristo, mas eu ainda tenho o meu comportamento da velha criatura. E na carta está escrito: antes vocês estavam separados de Deus. Amém? E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas o mau procedimento ainda continua dentro de mim. E por que esse procedimento ainda continua no meu coração, dentro de mim? Porque o meu coração não foi curado, o meu coração não foi restaurado, a minha vida na verdade não foi transformada. Eu não consigo impactar pessoas. Meu irmão, tem pessoas que é filho de crente, nasceu em berço cristão. Eu vi até o filho
aqui do Leandro, aqui, até fiz uma brincadeira, né? Dizendo que esse tem intimidade, está no altar, está dormindo no altar, né? Mas, poxa, tem filho de crente que você vê, o que você faz? Não sei. Quem é você na igreja? Ninguém. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de cor e salteado. Eu conheço um irmão, sabe? E alguns irmãos aqui também eu conheço. O cara conhece a Bíblia, conhece o nome de pessoas que eu acho que nem quem escreveu sabe quem é o nome daquela pessoa. E o cara fala o nome das pessoas de cor e salteado. Mas como que é a vida daquela pessoa com Cristo Jesus? Como que é aquela vida de intimidade com Deus? Como nós queremos transformar e impactar, se a minha vida está sendo uma vida de vaidade, uma vida vazia, uma vida oca, uma vida sem atitude. No capítulo 4 de Efésios, como nós estamos lendo, além de tratar sobre a unidade da fé e do ministério dos santos, Paulo também fala da nova vida em Cristo, ali listando pecados que precisam ser abandonados e virtudes. E aí eu tive a capacidade de pesquisar essa palavra virtude. Significa qualidade do que se conforma com o correto e desejável. Olha para o teu irmão e fala assim: qual a tua virtude, meu irmão? Será que a tua virtude é a qualidade do que se conforma com o correto e desejável? Nós temos que começar a cultivar isso. E nesse capítulo 4 de Efésios, no versículo 17 ao 24, nós podemos entender duas lógicas, que é a lógica da compreensão e a lógica do comportamento. Qual a lógica da compreensão? Que eu preciso compreender o que é correto ou não. E a lógica do comportamento? Que eu preciso entender, que eu preciso ter a necessidade de ser transformado verdadeiramente pela palavra de Deus. Se você tem 2 anos de cristão e não se transformou, é um perigo. Se você tem 3, 4, 5, 10, 15 e não se transformou, é pior ainda. Se tem 30, meu irmão, tu vai me desculpar, você perdeu tempo da tua vida. Eu olho aqui de cima a cara de vocês, eu falo: meu Deus do céu, o povo está assustado, cara. Mas é a verdade. Não dá para deixar de pregar a verdade. E a verdade assusta verdadeiramente. Porque nós não podemos viver uma vida de mentira, uma vida nos enganando, irmãos. Eu assisti um filme quando eu era novo convertido, um filme sobre o arrebatamento. E naquele filme, o pastor ele fica, a igreja sobe, ele fica. E eu comecei a questionar, eu falei: poxa, o filme tinha até outra história, ele ia no segundo chamado e assim por diante. Eu falei: poxa, o cara pregava, o cara ensinava e o cara fica. Por quê? Porque na verdade, a verdade tem que sair daqui para ir. Muitas pessoas que frequentaram a igreja católica não sabem o significado da gola do padre. Aquela lapelinha que ele usa aqui significa que tudo que sai da boca dele tem que ser verdadeiro. Todo pastor tinha que usar uma camisa daquela e uma lapela daquela, porque a gente vê muitos homens pregando a verdade e vivendo uma mentira. O comportamento transformado verdadeiramente devolve para Deus tudo aquilo que Ele fez por nós. Pega no teu irmão, vai, por favor, fala assim: cara, o teu comportamento transformado devolve a Deus aquilo que Ele fez por nós. Então, se eu não tenho o meu comportamento transformado, eu não devolvo nada a Deus.
se meu comportamento é totalmente transformado, se as pessoas me veem como um servo de Deus, como um homem de Deus, como uma igreja totalmente alicerçada pela palavra, meu irmão, nós vamos tocar no coração de Deus. E quando o filho toca no coração de Deus, sabe o que acontece? Ele libera bênção sobre as nossas vidas. E sabe por que muitas vezes as pessoas não são abençoadas hoje? Porque na verdade ainda não tocaram no coração de Deus, porque não foram transformadas. Tem um durex, acho que é dupla face o nome, né? Você é um crente, muitas vezes, dupla face. Você cola dos dois lados, meu irmão. E não pode ser assim. Você tem que impactar pessoas através da tua palavra. Pastor, mas eu vim do mundo. Não interessa, o mundo não vive mais em você. Pastor, mas eu vivia uma vida de pecado, eu me prostituía, eu usava droga, eu lesava, eu roubava, eu era isso. Você era. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você precisa impactar nações. Você precisa impactar essa cidade. Antes de impactar nações, essa cidade começa a impactar a tua casa. Começa a impactar pessoas, começa a impactar a tua vizinhança, começa a contaminar verdadeiramente. Das pessoas terem prazer, meu irmão, de falar assim: poxa, senta aqui que eu quero te ouvir. Senta do meu lado que eu quero te ouvir. Sabe por quê? A pessoa vai querer te ouvir porque você não tem fofoca, não tem mentira, não tem discórdia, você não fala mal de ninguém, você fala a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que ela nunca volta vazia. Crentes hoje com o coração, sabe, com o coração cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de tristeza, cheio de dogmas, cheio de mentira, vivendo uma mentira. Não é pecado você ter uma dívida. O pecado é você não querer pagar a tua dívida. É pecado, irmãos. Pecado é você não querer pagar. Deus quer transformar vidas aqui nessa noite, irmãos. Quer transformar vidas aqui nessa noite. O apóstolo Paulo também, ele enfatiza nesse versículo a importância dos pensamentos sobre assuntos espirituais. Eu quero que você repita comigo. Fala assim: eu não entendo as coisas espirituais. É por isso que eu sou tão crítico ainda. Irmãos, eu já fui tão crítico dentro das igrejas. Você não faz ideia. Eu criticava o cara que falava em línguas, eu criticava o cara que não falava, eu criticava o que tinha unção, eu criticava o que não tinha unção, eu criticava isso, aquilo. Se você é um crítico, e eu digo que todo crítico é um cara frustrado, pede para um crítico de música ele cantar para você como que é a voz dele. É horrível. Ele não conseguiu ser cantor, ele se tornou crítico. Então todo crítico é um cara, na minha opinião, é um cara recalcado. Então se você se tornou uma pessoa crítica, você é uma pessoa recalcada. E recalque, você não chega a lugar nenhum. Quando você vê uma estrada com uma placa escrito recalque, se você não reduzir a velocidade, está arriscado a quebrar o teu carro. Quantos entendem isso? Diga amém. De verdade. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo, ele enfatiza dessa forma. E em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz: o Senhor é Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Versículo 18: mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glórias crescente. Da mesma imagem que vem do Senhor, que é Espírito. E aí diz o que no final? Vê o 19 para mim. Não sei nem se tem, não tem, né? Diz:
com a glória da mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Assim o apóstolo Paulo, ele se refere. Então o que eu quero falar contigo? Quando diz transformado com glória crescente, como que está o teu espelho hoje, meu irmão? Você consegue ver a glória de Cristo, ou a glória de Deus na vida do teu irmão que está do teu lado? Ele reflete? Está assustado, cara? É para ficar mais assustado ainda. Vai ficar mais ainda. Você tem que chegar na igreja e olhar para a pastora lá e falar: irmão, eu estou vendo a glória de Deus na tua vida. Mas não conseguimos. A gente vai olhar a escova, o brinco, a pintura, a roupa. A glória de Deus está aí em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo plano, sei lá que plano. Quantos entendem isso? Quantos entendem isso? Nós precisamos também observar expressões usadas, onde nós falamos muito: a mente do velho homem e a mente do novo homem. Vamos falar sobre a mente do velho homem. Eu tirei quatro frases aqui. A primeira: a mente do velho homem, ela tem vaidade nos seus próprios pensamentos. Quando nós somos o velho homem, a velha criatura, a nossa cabeça está voltada sempre para vaidade. Número 2, não gosta de ouvir a verdade. Número 3, fica alheio a ter uma vida com Deus. Número 4, se corrompe com facilidade, aceitando a concupiscência. Eu já falei esse dia sobre a concupiscência, mas aí depois eu fui lá no dicionário grego que eu tenho, eu fui ver essa palavra. No grego essa palavra é epitimia, que significa aquilo que é proibido, desejo, luxúria. Isso é as coisas do velho homem. Isso é as coisas da velha criatura que eu trago dentro de mim. E se eu falei alguma coisa que tocou no teu coração, é sinal que você ainda tem o velho homem dentro de você. Quando eu falo do velho homem, eu falo da velha mulher também, tá, irmãos? Ainda tem um tipo de comportamentos, ainda tem um tipo de atitudes que na verdade eu não faço a vontade de Deus. Eu venho passando por um processo de mutação na minha vida espiritual, em todos os sentidos. A cada dia eu preciso ser corrigido, ser transformado. Mas eu louvo a Deus porque eu estou vendo isso, que esse processo tem que estar dentro de mim. E como é que está a tua vida? Como é que está a tua família? Como é que está esse velho homem? Você gosta de ressuscitá-lo de vez em quando? E a mente do novo homem está sempre disposto a ouvir a correção. O velho homem, a instrução faz bem para ele. Se renova a cada dia em espírito. E obedecer é a base para o seu dia a dia. Olha que discordância uma da outra, irmãos. E aí, se nós estamos divididos entre as duas, ou eu tenho as duas, eu preciso ter a mente renovada. Eu preciso ter a mente totalmente transformada pelo poder da palavra. Quantos não gostam de vir para a igreja que diga amém?
Fala pro teu irmão, tá esperto, né, cara? Já estou gostando. Porque vir para a casa de Deus é onde nós nos alimentamos. E a palavra de Deus, o salmista diz: quão bom e tão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. E precisamos ter isso. As descrições acima mostram o foco da discussão, que é a necessidade de uma nova compreensão em Cristo. O apóstolo ainda deixa claro que o fato dos gentios estarem alheios à vida de Deus faz com que se tornem insensíveis, perdendo assim a razão e o sentimento que alerta o pecado. Esta falta de conhecimento, presta atenção, e de sensibilidade, produz o quê? Um comportamento desviante da verdade. Ei, mulher, você que é casada e teu esposo não vem para a igreja, como é você na tua casa? Ei, você que tem filho, como que você ensina os teus filhos? Nós estamos hoje vivendo a era do homossexualismo. Estamos vivendo a era de Aquários. Quem estuda sobre batalha espiritual entende o que eu estou falando. É de Aquários, onde o espírito de Iemanjá opera com uma facilidade violenta, de espírito de prostituição, onde crianças estão vivendo uma vida de sensualidade, onde os pais vão nas lojas e compram sapato alto para a menina, aonde você não consegue corrigir o teu filho, porque o Bob Esponja, que é um homossexual, você coloca para o teu filho poder dormir. Eu sou do tempo que tinha um desenho chamado Piu Piu. Quem é mais antigo lembra desse desenho. Qual o sexo daquele desenho? Ninguém sabia se ele era uma menina ou um menino. Uma vez fazendo um estudo sobre batalha espiritual, eu comecei a observar algumas coisas. Ah, pastor, mas eu gosto do Simpson. Um garoto rebelde que debocha de Deus e não gosta da sua família. O que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo? O livro de Efésios, o livro de Pedro fala muito sobre o gnosticismo. E é bom nós começarmos a estudar essas coisas, para que meu filho ele não fique daqui para amanhã tendo vontade de se relacionar com um homem, ele sendo garoto, ou a minha filha tendo vontade de se relacionar com uma moça, ela sendo mulher. Ou o namoro, na verdade, com uma certa idade, crianças tomando conta de crianças. Esses dias eu estava com a minha esposa, eu vi uma menina, devia ter uns 12, 13 anos, grávida, irmãos. Imagina uma criança com útero para gerar uma criança gerando outra criança. Por que está acontecendo todas essas coisas? Porque a mente de nós que conhecemos um pouco da palavra ainda está cheia de vaidade. É uma mente ainda vazia. É uma mente que, na verdade, eu estou preso às coisas do mundo ainda e venho pregar a palavra aqui. Deus vem usando hoje os púlpitos e as igrejas com misericórdia. É uma cura, é uma libertação,
é uma revelação, e o nome disso é misericórdia de Deus. Porque quando a mão de Deus pesar sobre a vida daqueles que estão brincando com a palavra de Deus, você vai ver esse monte de boteco gospel que tem por aí serem aniquilados, serem destruídos. E não tenho medo de falar o que eu falo, porque eu não tenho, cara, dependência de ninguém. A minha dependência é com Deus. Uma vez o irmão falou para mim: pô, pastor, o senhor nunca foi pregar na minha igreja? Eu falei: não vou pregar na tua igreja porque teu pastor não gosta de mim. Eu falo a verdade. E quantos crentes tem aqui que não gostam de mim? Hoje eu estou aqui com uma palavra, cara, profética, meu irmão, para transformar a tua vida, para transformar a tua família, para transformar o teu ministério, para você mudar, para você, meu irmão, para você começar a ver a glória de Deus de verdade. Sabe o que eu quero, meu irmão? Um dia, quando o ministério me tirar daqui e eu voltar, eu ver cada um de vocês totalmente transformado, porque a semente que eu coloquei passou a dar árvores, passou a dar frutos, passou a crescer. Essa é a minha vontade. Se não, meu irmão, eu estou cheio de bebê. Estou cheio de bebê. Toda hora mamadeira, toda hora mamadeira, mamadeira. Para os novos crentes de Éfeso, Paulo afirma que eles ouviram, assimilaram a verdade que foi ensinada em Jesus, mas não deviam seguir a lógica do pecado. Repita comigo: lógica do pecado. Irmãos, nós pregamos, nós ensinamos, cai na cabeça do cara, entra na cachola, mas quando chega o pecado, ele se desvia. E aí, entre as facilidades que o mundo vem oferecendo dentro das igrejas, repita comigo: conhecimento de Deus. Nesta conclusão, nesse capítulo e no restante da carta, podemos conferir exortações práticas para os cristãos. Quantos gostam de ser exortados aqui de verdade? Diga amém. A carta que o apóstolo Paulo escreve é uma carta que exorta, porque quem exorta ama. Alguns irmãos já saíram da igreja, irmãos, e acabaram encontrando conosco por aí e falaram: pô, pastor, poxa, quanto tempo eu perdi em ter saído da igreja a qual o senhor pastoreia. Dá vontade de falar: e por que você não volta? Sabe por que não volta? Porque eu ainda vou continuar confrontando o pecado. Volta, irmãos. Isso quando não tem irmãos que saem daqui, que a gente pensa que o pastor vai ter a capacidade de nos ligar para falar como que era essa criatura, e eu falar a verdade para ele, mas como ele tem medo da verdade, acaba não ligando para mim. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo de verdade? Amém? Fala para o teu irmão: ele não está nervoso. Eu estou entusiasmado, irmãos. A palavra de Deus me deixa entusiasmada, não me deixa nervoso. Exortações que envolvem não apenas os pensamentos, mas também a boca que deve proferir a verdade e usar umas palavras para edificações, no temperamento ali totalmente controlado, na batalha contra o diabo, as mãos que precisam trabalhar, sentimentos saudáveis e relacionamentos um com os outros. É isso que o apóstolo aqui ele prega nessa carta. Eu quero ser cheio do Espírito, mas eu não tenho um relacionamento com a igreja. Eu quero ser pastor da igreja, mas eu escolho quem eu vou aconselhar ou quem eu vou falar. Fala para o teu irmão: você tem valor, mas você precisa mudar urgentemente. Urgentemente.
A vaidade que Deus abomina é um assunto muito mais abrangente do que certas pessoas acham que é. A palavra vaidade, ela passou por um complexo, de um processo de desenvolvimento, incluindo o quê? Algo vazio, de proporções inúteis, ludíbrio, iniquidade. No Antigo Testamento a palavra vaidade aparece mais de 100 vezes. E tem 3 aqui. 3 palavras hebraicas para a tradução dessa palavra iniquidade. A primeira é Nadab. Sabe qual é o significado de Nadab? Vazio, oco. Depois vem Ebel, ou rebel, que significa inútil. Depois vem Shau, que significa falsidade. Muitas vezes nós criticamos as vestes das pessoas, mas na verdade, quem está com problema sou eu, porque eu sou uma pessoa falsa, eu sou uma pessoa inútil, eu sou uma pessoa vazia, eu sou na verdade um iníquo. Das 100 vezes que aparece a palavra vaidade, jamais em toda a Bíblia significa que está se referindo a embelezamento, ou adereços, ou pintura. Não tem nada a ver, cara. Se um dia você já julgou por esse lado, zera isso da tua mente hoje. A iniquidade significa, repita comigo, oco, vazio, inútil e falsidade. Às vezes, quando nós falamos em adereço, a gente já pensa logo em mulher. Às vezes a mulher pode entrar aqui com uma mini saia, um decote violento, né, e você fala, é isso. Você aponta o teu dedo maligno. E na verdade o teu coração está oco. E aquela pessoa, um momento, ela se transforma. Eu lembro de um jovem, não vou citar o nome dele, que ele está na igreja ainda, não na nossa. Ele era um jovem muito sorridente, e quando ele chegou na igreja, um pastor falou assim para mim, cara, esse cara é muito confiado, meu irmão. Garoto neguinho, bem aparentado, cabelo todo bonitinho, camisa de time, todo... Falava com um, beijava outro e não sei o quê. Todo mundo chegou a julgá-lo pela aparência. Esse garoto há muito tempo na igreja, ele é uma bênção, irmãos. Fala para o teu nome, não me julga pela minha aparência, por favor. Pode falar para ele, às vezes o teu coração está podre, e o meu não, irmãos. Irmãos, eu gosto muito daquela laranja pocã. Gosto muito. E uma vez eu tomei um baile violento no mercado que eu peguei as maiores. Pô, sabe, repita comigo, as maiores. As mais bonitas. Já sabe o que aconteceu comigo, amém? Porque você também pensou como eu. Você foi pela aparência. Quando você abre, irmãos, o gomo é assim, ó, seco, não tem gosto de nada. E as feinhas falavam assim, vai gordo, me leva para casa. Eu não. Sabe por que muita mulher quebra a cara quando começa a namorar? Porque ela não escolhe o feinho. Ela só quer escolher o bonitinho da igreja. Não quer escolher o que vem de bicicleta, o que vem com o friso aqui nas costas de preto da lama, que a bicicleta não tinha para-lama. Não quer escolher esse cara não, meu irmão. Nunca uma jovem na igreja chegou para mim, pastor, eu estou orando pelo aquele ali. Nunca, irmão.
sempre foi nos bonitinhos. Nas bonitinhas. Não é assim, amém? Fala pro teu irmão, avião ainda continua caindo, irmãos. Nunca vi fusquinha cair. Amém? Pastor, chegou uma varoa na igreja, pastor, eu vou orar pela vida dela. Quem é a moça? Moça, é bonitona. Cara, se não tomar colágeno, vai cair tudo, meu irmão. Som. É um avião. Cai, meu irmão. Não tem jeito, pô. Os prazeres passageiros são denunciados na Bíblia como vaidade. A falsa religiosidade também significa vaidade. Fala pro teu irmão, ô cidadão, ô criatura, ô monstrinho, se tu é religioso, meu irmão, você é cheio de vaidade. Já viu aqueles irmãos crentes? Tu vai falar com ele, dá até medo, cara. Que arrepio que eu tô. Que arrepio, meu irmão? Tá com febre, cara. Que arrepio? Pô, obrigado. Arrepio, cara. Aqueles que você vai conversar com ele, começa a trazer vários versículos bíblicos. Pensa que me engana, rapaz. Eu fui pregar numa igreja e eu levei a garotada todo comigo, lá em São Paulo, não vou falar o nome da igreja. E aí foi um cara que trouxe aquelas mensagens antes. Ele trouxe quase 50 versículos, eu não sei se eles lembram. Não dava um correto. Lembra disso aí? Não tinha um correto. Eu tenho medo quando esses caras começam. Meu irmão, sabe como eu leio o versículo? Lendo a palavra de Deus. A Bíblia não diz que eu tenho que decorar. A Bíblia diz que eu tenho que viver. Não tenho que decorar nada. Esses caras que decoram para mim, não significa nada. Pastor, eu conheço porque eu acompanho fulano de tal, eu sigo fulano. Ei, meu irmão, eu sigo Cristo, cara. Eu sou seguidor de Cristo. Estou no Instagram de Jesus. Full time, ligado, conectado. Eu sigo fulano de tal. Que eu sigo Beltrano. Que eu sigo? Seguidor morre no deserto, meu irmão. Discípulo permanece firme na rocha. Quer ter intimidade com Deus, meu irmão? Muda a tua vida. Muda o teu comportamento. Quer ter essência? Uma vez um grupo de endemoniados, porque não tem outro nome, se levantaram contra a minha vida. Só o senhor, quando o senhor chega, eu não era pastor ainda, quando o senhor chega, tem unção. Quando o senhor... meu irmão, vai ter tua vida com Deus, cara. O cara vai se meter na minha, ô capeta? Quando ele vem pôr as mãos, as pessoas caem. Por que eu ponho e a mão não cai? E a pessoa não cai? Porque tua mão está suja. Tua mão está podre. Sabe por que o judeu lava a mão, meu irmão? Para tocar nas coisas limpas. E membro da minha igreja é limpo. É por isso que eu não deixo ninguém enfiar a mão em você, cara.
Seguir a vaidade, segundo a Bíblia, é seguir coisas enganosas, inúteis, como idolatria, a autossuficiência, o orgulho, a arrogância, e tudo aquilo que tem brilho é falso. Quantos querem brilhar aqui? Diga amém. Aleluia. Porque aqui só quem brilha é o Pai. É Ele. É Ele. Fala para o teu irmão, só Ele pode brilhar aqui. Só Ele, irmãos. Só Ele. Só Ele. Porque honra, glória, louvor é para Ele. Quando Israel ele pede um rei, Deus disse a Samuel que seu povo havia seguido a vaidade. E vaidade é idolatria e os valores que outras culturas seguiam. O legalismo, irmão, religioso foi o quê? Rejeitado pela Bíblia como sendo vaidade. Principalmente no Novo Testamento, onde Jesus ordena o farisaísmo, seita judaica que cumpria o protocolo religioso. Tem crentes que têm o protocolo religioso. Ah, preciso ir com o meu vestido longo para a igreja. Eu preciso ir com o meu cabelo disso. Eu preciso daquele jeito. Ei, meu irmão, religioso. A palavra de Deus diz: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Um amigo nosso chegou para mim e falou: pastor, eu posso ir na tua igreja de bermuda? Eu falei: claro, por que não? Só não pode ir pelado, meu irmão. Pode de bermuda? Claro que pode. Onde está escrito que não pode ir de bermuda? Os caras no Antigo Testamento andavam de vestido. Por que não pode vir de bermuda? Não, é porque na igreja que eu congrego, sabe, tem que... Ei, meu irmão, hoje eu estava com uma camisa que eu só tirei porque eu estava ridículo, eu não estava com ela aqui. Parecia uma bata, sabe? Pô, é horrível, mas você não está com ela, não está nem aí. Porque na verdade, é o que sai daqui de dentro, não o que está do lado de fora. É o que sai. Ainda hoje, encontramos pessoas preocupadas com o que é vaidade e o que não é, esquecendo na verdade de liberar perdão. A igreja é cheia de pessoas que não liberam perdão, pessoas amargas. Olha para o teu irmão agora, assusta ele mesmo agora, fala assim: ô meu irmão, olha para ele assim, bem arregalado assim mesmo: meu irmão, tá me ligado aí? A falta de perdão é prejudicial à saúde. E fala para ele: não é colante isso não. São os estudiosos que descobriram que isso dá câncer, meu irmão. Ah, pastor, eu tenho uma mágoa de fulana. Continua com a mágoa. A fulana vai estar gorda e você assim, ó. Porque câncer acaba com a pessoa. Libera perdão, cara. Meu irmão, que gostoso é liberar perdão. Que gostoso. Eu não consigo, apesar do meu jeito, né? A minha esposa, eu já falei aqui, esse dia ela falou que eu era o da Atena mesmo. Sabe? Eu não consigo ter mágoa das pessoas. Eu não consigo, cara. E olha que tem muito mais pessoas que não gostam de mim do que gostam. E essas que não gostam de mim, pô, estão me fazendo tanta falta. Hoje eu nem comi feijão preto. Só de raiva. Nem carne seca eu comi hoje, cara. Só gordo para comer feijoada no verão mesmo, meu irmão. Só por isso eu não comi. Porque essas pessoas que não me amam, eu tenho que amá-las. Porque Jesus amou essas pessoas também. São pessoas doentes que precisam ser tratadas, irmãos. São pessoas machucadas. São pessoas que têm um histórico muito negativo familiar. São pessoas problemáticas.
crente que dá trabalho na igreja, se você pegar o histórico dele, ele é problemático, ele tem um problema de caráter, de família, de tudo, irmãos. É só pegar o histórico, pô. Nem precisa conhecer de batalha espiritual. Nem precisa. E no Novo Testamento nós temos 7 palavras gregas para a tradução de vaidade. Repita comigo, 7 palavras. Que você vai ver como o significado é semelhante. O primeiro é kenós, significa vazio. O segundo é quenofonia, que significa som inútil. O terceiro é mataios, que significa inútil. O quarto, metaiodes, que significa inutilidade. O quinto é matem, em vão. O sexto é eik, que significa à toa. Deve ser porque, acho que é por isso que o tal de eik é um à toa aí, né? Deu um golpe aí violento e não deu nada para ele. Eik é à toa. E dorean, sem preço. Olha o significado de uma palavra onde nós pensamos que a vaidade é o luxo. A vaidade, portanto, é um termo genérico para coisas vazias. Repita comigo: vaidade é coisa genérica para coisas vazias. A própria vida se torna vaidade quando não se tem sentido. Qual o teu sentido para 2016? O que você focou para 2016? O que você focou? Uma faculdade, um colégio, teu casamento? O que você está focando para 2016? Tem pessoas que nem começou o ano e os sonhos já se tornaram um pesadelo, porque a pessoa ela acha que não vai conseguir. Porque na verdade eu permito que a vaidade tome conta dentro do meu coração. Eu tô lá na esteira lá, tô no peso, tô preocupado com o meu corpo, com o meu externo, mas o meu intelecto, meu coração, vazio, irmãos. Você conhece uma pessoa quando está com o intelecto totalmente vazio? Quando você pega algumas frases da pessoa, e não estou falando de escrita não, né? Algumas frases que a pessoa lança ali, sabe o que é aquilo? Raiz de amargura. Pessoas que precisam ser tratadas. Irmãos, quando você anda num bando ali, muito junto ali, quando você vê 2 pessoas num canto, começa a desconfiar. Estão arquitetando alguma coisa. Quando você vê a pessoa fala muito baixo, eu até brinco, né? Pô, tá falando de mim? Pô, tá falando baixo? Por que eu estou falando baixo? Ah, eu não quero que as pessoas ouçam. Por quê? Tá com muito dinheiro assim no banco? Tá com tanta aplicação assim? Sabe por que nós não gostamos? Porque eu estou sempre fermentando alguém. Um estudo feito diz que os filósofos cínicos pensavam que o desprendimento das coisas materiais era uma virtude do alto padrão para o caráter de uma pessoa. Os cínicos, conhecidos como os filósofos pobres, não se apegavam com as coisas materiais. Portanto, eram conhecidos como pessoas não vaidosas, de um caráter polido. No entanto, um desses filósofos, chamado Diógenes, um dia chegou para Platão, que era também um filósofo rico, e disse: posso limpar os meus pés pobres e sujos na sua vaidade? Referindo-se
a um lindo tapete vermelho que tinha na casa de Platão. Platão respondeu dizendo: pode limpar a sua vaidade na minha vaidade. Fica de pé em nome de Jesus. Ah, Deus. Fala para o teu irmão, você pensa que não tem vaidade, mas você tem. A ponto de Platão falar: pode limpar a tua vaidade no meu tapete da vaidade. Quantos de nós não precisamos limpar os nossos pés? Quantos de nós não precisamos limpar as nossas vestes? Os fariseus, os saduceus se preocupavam muito com a aparência exterior. Mas Jesus, durante todo o seu ministério, nunca abordou este assunto por entender que era uma questão sociocultural e totalmente supérflua para a salvação. Um desses líderes chegou a bajular Jesus dizendo: sabemos que é mestre, vindo de Deus e que não olha a aparência do homem. É recomendável que o crente se porte com uma descendência conforme os padrões da sociedade que ele vive. Não é pecado ninguém ser rico. Não é pecado. Porque nós precisamos entender que a vaidade não é o poder aquisitivo. A vaidade é aquilo que está dentro do teu coração. Quantos entendem isso? Diga amém. Vocês lembram que eu coloquei como texto, como tema? Alguém lembra? Você vai lembrar. As Escrituras descrevem várias situações em que pessoas rasgaram suas próprias roupas. No Antigo Testamento, na cultura judaica, era normal nós rasgarmos as nossas vestes. Por que se rasgava? Era um sentimento provocado ali por desespero, por sofrimento, por humilhação, por indignação e por luto. Então, naquele período, se rasgava as vestes com esse intuito. Mas é claro que esse ato de rasgar a sua própria roupa só tinha valor para Deus se o sentimento da pessoa fosse sincero. E nós temos que entender que aquele povo, ele deveria rasgar não as suas vestes, mas sim o coração. Quer tirar a vaidade do teu corpo? Rasgue o teu coração nessa noite. No livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 13, diz assim: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quantos entenderam? Diga amém. Você entendeu que nós somos cheios de vaidade? Cheios de problemas. Mas o orgulho, a vaidade que está dentro de mim, eu não consigo abrir meu coração com ninguém. Muitas vezes nem com o pastor. E aí o teu coração começa a ficar escuro. Teu coração começa a ficar negro. E aí você começa a sair do centro da vontade de Deus. E quando eu saio do centro da vontade de Deus, como nós falamos lá em Éfeso, eu passo a viver uma vida de pecado.
uma vida de iniquidade, uma vida onde... Por que eu estou dentro da igreja? Sabe por que muitas vezes nós nos questionamos? Por que nós estamos ainda dentro da igreja? Porque nós não fomos convertidos ainda. Porque eu não fui transformado. Porque eu ainda passo no bar e eu tenho vontade de entrar. Porque eu vejo as pessoas fazendo as coisas erradas, eu ainda tenho vontade de fazer. Você pode curvar a tua cabeça em nome de Jesus? Se nessa noite tem alguém que não entregou sua vida a Cristo ainda,